Boa noite, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês para mais uma live aqui do Curso H. Para quem não me conhece, eu sou o Prático Hércules, fundador do Curso H, professor e coordenador acadêmico de todos os cursos da casa. Essa live de hoje, a gente vai falar sobre o estágio de qualificação de praticante de prático, né? Ou seja, depois que o processo seletivo, lembrando, ele não é para se tornar prático de navios, e sim para se tornar praticante de prático. Então, depois que acaba o processo seletivo, é que se inicia um estágio onde o candidato aí vai, de fato, aprender a manobrar navio, né? Toda a preparação teórica, tudo que o processo seletivo mede, né, tem um caráter muito teórico, embora exista aí uma prova prática oral realizada ao final do processo seletivo. Mas aprender a manobrar navio, de fato, isso é feito durante esse período, né, que chama-se estágio de qualificação de praticante de prática. Então, a gente vai conversar aí por uma meia hora, aí no máximo uma hora. O objetivo aqui é responder as principais dúvidas e, enfim, sanar toda e qualquer dúvida relacionada a esse período muito particular, um período que eu lembro com bastante carinho, tenho bastante saudade desse ano de praticante. É um período que ele demanda bastante, é um período difícil, você aprende muita coisa, né? Mas ao mesmo tempo ele é muito bom. Você faz amizade, conhece um lugar diferente, tem contato com uma profissão diferente, tudo é novidade. É um período muito legal, eu só tenho boas recordações. Então vamos lá, isso aqui essa live, o objetivo é promover um bate-papo, né? Tirar a dúvida. Então vou pedir para as pessoas, quem estiver participando, e colocando a sua dúvida aí do lado, tá? Aqui mesmo pelo chat, e eu vou respondendo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a primeira pergunta. Vou pegar uma pergunta, William. Se sobrar tempo, eu respondo a sua, tá? O William está fazendo uma pergunta que não é muito relacionada ao estágio de praticante, sim a simulador de manobras. Entendo que a pergunta do William está no estágio anterior, né? Não está se referindo a uma parte anterior ao estágio de preparação, ao estágio de qualificação de praticante de prática, né? Ele está lá no processo seletivo. Então, William, vamos tentar fazer perguntas aqui responder as perguntas sobre o estágio de qualificação de praticante de prática, e aí, sobrando tempo, a gente ataca a sua dúvida também. Ok? Então, vamos lá. O praticante, enquanto as perguntas não chegam, né, aqui pelo chat, eu vou falando aqui livremente sobre o comecinho desse estágio, né? O praticante termina o processo seletivo, vai sair uma classificação final, lá no edital de homologação desse processo seletivo, e lá vai estar uma lista com o nome, fulano, foi designado para a ZP e tal. E aí vai ter uma data de apresentação naquela ZP e uma data de início da validade, né, do certificado de habilitação de praticante de prática. Quando o praticante se apresenta na ZP, né, ele tem uma apresentação formal lá na Capitania dos Portos, que tem jurisdição sobre aquela zona de praticagem, e ele também é recebido pela entidade de praticagem que tem como obrigação, né, definida conforme discriminada na norma 12, a entidade de praticagem tem uma obrigação de apoiar o estágio de qualificação do praticante de prático. É óbvio, né? O praticante ele vai acompanhar os práticos mais experientes ao longo desse estágio e vai participar do dia a dia dos práticos, vai se deslocar na lancha do prático, enfim, sem o apoio incondicional da entidade de praticagem, não tem como o praticante cumprir satisfatoriamente o estágio e aprender o ofício, aprender a manobrar os navios com segurança. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O praticante chega e começa a se preparar apoiado pela entidade de praticagem. Agora, vamos falar um pouquinho desse programa, né? Que programa é esse de qualificação? Quem que escreve esse programa? Oficialmente, quem escreve o programa é a Autoridade Marítima, é o capitão dos portos, né? Ele escreve um programa. Desculpa, o celular aqui tocando. O capitão dos portos, ele escreve, é claro que em comum acordo com a praticagem, existem reuniões de coordenação para definir quais devem ser as manobras e as exigências desse estágio, quantas manobras, para quais terminais,
um percentual de manobra deve ser acompanhada, um outro percentual de manobra deve ser executada, de fato, pelo praticante. No início do estágio, o praticante ele mais observa do que executa, depois ele mais executa do que observa. Tem exigências de manobra no período noturno e diurno, claro que começa a ser manobrado primeiro só durante o dia, depois durante o dia e a noite, e por aí vai. Então, esse programa pode ter um quantitativo diferente de manobras para cada berço, para cada porto dentro de uma determinada ZP. Então, é um programa específico desenvolvido para cada zona de praticagem particular. Tá? E o praticante vai ter um determinado período de tempo para cumprir esse programa. Né? O mínimo, o mais cedo, né, que esse programa pode ser concluído são 12 meses, né? Porque a Marinha entende que o praticante deve acompanhar manobras, executar manobras em todas as estações do ano. E o tempo máximo de duração desse programa é de 18 meses. Né? Ao final desse programa, depois dos 18 meses, o praticante tem que pedir a prova final de avaliação para se tornar prático, né? Para ir se tornar prático, senão ele perde o certificado, vai perder a validade, depois de 18 meses ele não pode mais pedir a prova, ele perde a habilitação dele de praticante de maneira definitiva. Tá? Então, duração do estágio de qualificação de praticante de prático de 12 a 18 meses. Essa, acabei respondendo aqui, sem saber, a pergunta da Priscila, né? Pergunta qual é o tempo médio do estágio de qualificação. Tempo médio, né, as pessoas querem se tornar prático rápido e muita gente termina ali nos 12 meses, isso é o mais normal. Quanto mais intenso for o seu estágio, né, quanto mais você se dedicar, Priscila, quanto mais tempo você passar na sua ZP manobrando navio, mais rápido você termina. Tá? Dá para fazer em 12 meses, acho que praticamente em todo o país dá para fazer em 12 meses. Quando tem um número muito grande de praticantes selecionados num processo seletivo grande, como foi de 2012, a Marinha divide os praticantes em duas ou mais turmas de praticantes, e aí a segunda turma só inicia o treinamento quando a primeira turma termina. É assim que funciona justamente para que o estágio não fique muito lento, com pouca manobra por praticante, não se prolongue muito. Então, normalmente, o número de praticantes ele é um número tal que é possível, se você se dedicar no seu estágio, você concluir o programa com entre 12 e 13 meses no máximo. Tá? Vai ter um tempinho, porque do momento que você diga, olha, quero fazer a prova, até o capitão dos portos, de fato, marcar a sua prova, podem ser várias manobras, né? Uma avaliação pode ser construída por várias manobras, então você pode levar aí um mês ou dois até efetivamente entrar na escala de serviço já como prático habilitado. Vamos aqui para outra pergunta. O Marcelo Ramos, boa noite, Marcelo, está perguntando como é que é a escala de trabalho do praticante de prático. Tá? Essa pergunta é muito boa, né? Muita gente tem essa dúvida de como é que vai ser o esquema de trabalho. Marcelo, isso varia muito de porto para porto, tá? Tem locais onde os práticos, eles gostam eu digo, a entidade de praticagem, né? Os práticos como um grupo, eles gostam de dizer que se meter demais uma palavra um pouco forte, mas eles gostam de participar mais do processo de formação do praticante de prático, inclusive sugerindo uma escala de serviço a ser cumprida pelos praticantes. Tá? Em outros locais, isso fica um pouco mais livre e os próprios praticantes eles se reúnem e decidem como é que será a escala de rodízio, de revezamento deles na ZP, para que eles não fiquem lá todos os praticantes simultaneamente, aí, consequentemente, cada praticante vai fazer poucas manobras no dia. Tá? Então, para otimizar o tempo do praticante, pode ser em alguns lugares, né, os próprios eles se reúnem e dividem a escala e fazem a sua própria escala, e em outros lugares os práticos sugerem, né, recomendam uma escala a ser seguida pelos praticantes com base na sua experiência prévia. Tá? Então isso varia demais, o praticante pode trabalhar 3 dias, folgar 2, trabalhar 5, folgar 3, folgar 4, varia muito dos usos e costumes locais e também da vontade do praticante de terminar o estágio no tempo mínimo ou mais próximo do tempo máximo. Né? Tem gente que quer trabalhar
que se você não quer trabalhar com tanta intensidade no seu estágio de praticante, a consequência disso será uma maior duração do programa de qualificação de praticante. Você vai ficar mais tempo como praticante e vai demorar mais para entrar na escala como prático full. Ok? Vamos lá. Outro item relevante aqui para a gente comentar do estágio, né? Você, quando chegar, ao se apresentar na entidade de praticagem, essa entidade vai designar um prático para servir de monitor. Tá? Esse prático vai ser o monitor, cada praticante vai ter um prático monitor. Qual é o papel desse prático monitor? Normalmente esse prático tem um perfil, né, de professor, de tutor, é um cara que vai estar mais próximo ao praticante, acompanhando o desempenho dele ao longo de todo o estágio, né? Ele vai ser praticamente um amigo ali, um tutor e um monitor para orientar e dar alguns toques importantes, que podem ser importantes durante aquele ano de treinamento. Não é que o praticante vai manobrar mais com o seu monitor do que com os demais práticos. Não, isso não tem nada a ver. Tá? Os praticantes vão manobrar com todos os práticos habilitados na sua ZP, né? Independentemente da forma de associação, da quantidade de empresas de praticagem que existam no lugar, os praticantes vão manobrar com todos os práticos em atividades da ZP. Ok? Outro ponto importante, tem uma dúvida aqui por e-mail, sobre prova final. Tá? Como é que funciona a prova final? Vamos lá. Ao final do estágio de qualificação de praticante de prático, antes do praticante se tornar prático, ele tem que passar por uma avaliação final. Essa avaliação ela é executada por uma banca. Essa banca é composta de um prático da AZP e um ou mais membros, pelo menos mais um membro. Esse outro membro tem que ser um capitão de longo curso ou um oficial superior do Corpo da Armada. Normalmente é um oficial da capitania que vai a bordo junto com o prático avaliador e o prático da manobra. Normalmente você tem um prático realizando a manobra e outro prático realizando a avaliação. E assim se dá essa prova final. Essa prova final ela pode ser composta de mais de uma manobra, inclusive. Né? Isso fica a critério absoluto do capitão dos portos. Tá? Então, o capitão dos portos pode se satisfazer com uma manobra só, pode ser que ele queira 5 manobras. Né? Então, a duração dessa prova ela é variável. O que é importante a gente pontuar sobre essa prova? Ela deve ser solicitada pelo próprio praticante de prático, no máximo até 18 meses do início lá da validade do seu certificado de habilitação de praticante de prático. Tá? Então, você tem um limite máximo de 18 meses para pedir a prova. E quando você solicita a prova, você tem que ter, também o praticante tem que ter uma avaliação satisfatória da entidade de praticagem, do representante da entidade de praticagem. Tá? Então, os práticos têm que achar, né, entender que o praticante está pronto, ele está seguro nas manobras. O praticante ele tem que se enxergar, né, como pronto para entrar na escala, para virar prático. Né, e uma terceira condição ainda, né, para pedir a prova. Todo o programa de qualificação de praticante de prático ele deve ser cumprido. Então, se você tem essas 3 coisas, né, os práticos acham que você está preparado, você acha que você está preparado e você cumpriu todo o seu programa, então você vai lá e pede a prova para a capitania dos portos. Né? E quando essas 3 coisas acontecem, né, é porque os práticos estão confortáveis com o seu nível de segurança, você está confortável com o seu nível de segurança, então o resultado normalmente ele é satisfatório. Né? Porque se você não está se sentindo bem ainda, o que você vai fazer? Você vai fazer mais manobras, até que você se sinta bem, confortável de pedir a prova. Tá? E se for reprovado nessa prova, tem como solicitar novamente uma reavaliação para o capitão dos portos. Ele vai marcar uma nova data, uma nova prova, vai convocar uma nova banca e você vai ter uma segunda oportunidade. Ok? Sobre prova final, acho que era isso que a gente tinha para falar. Alguém tem mais alguma dúvida sobre isso? Não? Marcelo Ramos está voltando aqui perguntando sobre remuneração do praticante. Seria um percentual do prático, um valor fixo? Vamos lá, Marcelo.
Prático não tem salário, né? Prático, ele ofere lucro de uma atividade privada, né? Se ele trabalha muito, ele ganha mais, se tem um mês com pouca movimentação, ele ganha menos, e o praticante, muito menos. O praticante também não tem salário, né? O praticante está aprendendo um ofício, ele não está prestando nenhum serviço para ninguém, muito pelo contrário, né? Os práticos, o sistema está prestando um serviço para ele, está ensinando a ele um ofício novo, então ele não faz jus, ele não tem direito a nenhum tipo de remuneração. Né? Ele usa a estrutura de lanchas, usa o serviço de atalaia e absorve, passa o ano absorvendo conhecimento. Mas, teoricamente, seria algo pelo qual ele teria que pagar, né? Lembrando que é uma atividade privada. Só que a praxe, né? Na praxe, o que acontece? Quais são os usos e costumes relacionados à remuneração, ou vou chamar aqui de sustentabilidade do praticante prático, acho que é o termo mais apropriado, né? Já que não é bem uma remuneração. Por um serviço prestado. A praxe é o seguinte, os práticos costumam se cotizar, né, e fazer um empréstimo de uma quantia que permita ao praticante se dedicar ao seu estágio de qualificação, se dedicar a aprender o ofício novo, sem ter grandes preocupações com a sua subsistência. Né? Então, esse valor ele é muito variável de acordo com a zona de praticagem, e variável também com o perfil do praticante. Né? Tem um praticante que chega na ZP muito jovem, não tem família ainda, não tem filho, não tem um grande nível de despesa. Tem outras pessoas que já chegam numa idade mais avançada, muitas vezes com 2, 3 filhos, 2 filhos em cada casamento e por aí vai, com um nível de despesa maior. Então, às vezes, esse valor que é emprestado, ou parte emprestado, parte doado, depende muito do arranjo local. Então, esse valor também ele é, às vezes, adaptado à situação econômica e estilo de vida de cada praticante. No geral, o que eu posso dizer? Né? Usos e costumes. No geral, o praticante ele consegue ter um ano tranquilo do ponto de vista financeiro, no sentido de que ele tem a sua sustentabilidade ali atendida, né? E ele consegue se dedicar ao estágio sem ter preocupação com a sua subsistência. Ok? Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. O William está perguntando se a prova oral ela é antes de ser praticante de prático ou depois. O William, a prova prática oral, né, para a qual você se prepara através de cursos em simuladores, né, já pegando o gancho ali da sua primeira pergunta, ela é a última fase do processo seletivo para praticante de prático. Ela é a quarta etapa e ela compõe a sua nota final. Então, primeiro acontece a prova prática oral, acontece a prova escrita, sai o resultado final do processo seletivo para praticante de prático, e aí depois que começa o estágio de qualificação de praticante de prático, ok? Então, não há que se falar em simulador durante o estágio de qualificação de praticante. Deixa eu responder aqui a outra pergunta, também por e-mail, sobre afastamento, né, trancamento do processo seletivo. É permitido ao praticante de prático fazer uma interrupção superior a 60 dias do seu estágio de qualificação. É claro que ele tem que ter algum motivo de força maior. O período máximo, se eu não me engano, de suspensão do estágio é de 120 dias. Tá? Mas, então, para períodos de suspensão acima de 60 dias, tem um procedimento formal que está definido na norma 12, o praticante tem que solicitar isso ao capitão dos portos, dizer o motivo, ele consegue trancar o seu estágio e posteriormente, o programa de qualificação a que ele estava submetido vai ser objeto de um reexame pela autoridade marítima, de forma que sejam estabelecidos novos prazos de contagem para pedir a prova, etc. Então, o estágio desse praticante que tem o seu estágio interrompido, ele vai ser reavaliado pelo capitão dos portos, né, e novos prazos serão designados. Bom, gente, já falamos aqui de remuneração, de prova final, prático monitor, já falamos.
Escala de serviço. Eu acho que a gente já cobriu basicamente os principais assuntos. Vocês têm mais alguma dúvida? Não? A gente já está aqui com 20 minutos de live. Vamos lá. Não, a gente está sem mais nenhuma pergunta. Vamos dar mais aqui alguns segundos. Se alguém quiser escrever alguma coisa aqui, eu ainda comento. Nenhuma dúvida, pessoal? Se ninguém tiver mais de uma dúvida, a gente encerra a transmissão por aqui. Posso, só para concluir aqui, né, vou repetir o que eu disse no comecinho da live, sobre esse ano, né, normalmente é um ano, no máximo um ano e meio, que a gente passa de praticante. Cara, é um ano muito intenso, é um ano que você trabalha mais do que você trabalha como prático, mas é um ano, só tenho boas recordações, né? Um ano que tudo é novidade, é um ano que você está concretizando algo, né, com que você sonhou durante toda a sua preparação, aquilo está ali se realizando, se materializando na sua frente, você está aprendendo aquele ofício, está conhecendo muita gente nova, todo dia está conhecendo muita gente interessante, manobra com todos os práticos da ZP, normalmente está numa cidade nova, é muita novidade boa dentro de um ano só. Né? Então, enfim, tenho certeza que vocês, né, aqueles que chegarem lá, serão muito felizes nesse ano de praticante de prático. Eu vou pegar aqui, acho que chegaram mais algumas perguntas. Vamos lá. Rodney, qual a expectativa de conclusão das obras do Porto Central? Não sei, Rodney, estou por fora da latest news aí sobre Porto Central. Não sei nada além do que sai na imprensa aí, do que se encontraria no Google. Tá? E o Marcelo Ramos está fazendo uma pergunta aqui, que também não tem a ver com estágio de praticante. Está falando aqui, desculpe, né? Tudo bem, Marcelo, sem problema. Tá desculpado, a gente está com tempo aqui. Vou responder a sua pergunta. Por que a ZP1 tem a lotação de 160 práticos? Porque a ZP1 ela é uma das maiores ZPs do mundo, se eu não me engano, ela é a maior em número de práticos, que é uma ZP de rio. Né? Enquanto numa ZP portuária, costeira, a gente tem manobras que duram 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas no máximo, as ZPs de rio, como a ZP1, o prático embarca ali na Foz, perto da desembocadura do Rio Amazonas, e sobe em direção a Manaus e também navega em vários afluentes do Rio Amazonas. Então, são manobras que duram 3 dias, 4 dias rio acima, depois 3 dias rio abaixo. Então, cada prático, cada navio embarcam normalmente 2 profissionais, e esses profissionais passam alguns dias a bordo, né? Versus algumas horas a bordo, como nas demais ZPs. Tá? Então, por esse motivo, é uma ZP que precisa de muita gente para atender muitos navios simultaneamente que estão navegando na bacia amazônica. A ZP2 tem características semelhantes, né? Tem um efetivo menor, porque não são todos os navios que se deslocam na parte mais a oeste das vias navegáveis ali da região norte, mas é uma ZP também bastante numerosa. Bom, gente, acho que é isso. Então, quero agradecer aqui a participação de vocês mais nessa nossa live. E a próxima, acho que ainda não tem data, tá? Mas fiquem ligados aí no nosso Instagram, no nosso Facebook. E em breve a gente vai divulgar a data, né, e o assunto do nosso próximo bate-papo. A ideia é cada dia a gente falar sobre um aspecto diferente relacionado a essa profissão, ao prático de navios. Ok? Obrigado aí pela audiência de vocês. Grande abraço e boa noite.